E aí, o desemprego aumentando. Ah, Eduardo, mas o governo está falando que criou empregos. Vai na live de ontem, veja. Todos os empregos gerados depois da pandemia, se é que a gente pode falar no Brasil depois da pandemia, ainda morrem mais de 500 pessoas por dia em média no Brasil. Vários países sequer chegaram a ter um dia, né, com 500. Ah, mas países muito menores, não, países com mais população, ou com uma população perto ali do Brasil, né, não tiveram dias de 500 pessoas morrendo. Mas o ponto é o seguinte: todos os empregos criados depois da pandemia foram informais. Ou seja, estamos virando um país só de entregadores de aplicativo, de motoristas de aplicativo, de pessoas que fazem bico. E quem são esses? Muitas vezes, engenheiros, médicos, advogados, técnicos em ofícios que requerem, enfim, uma super preparação e que estão hoje absolutamente, enfim, largados à própria sorte, tendo que ter uma ocupação que não usa tudo aquilo que eles se prepararam para usar enfim, vai destruindo um potencial de país. Então, essa notícia de hoje, ela é mais uma notícia triste do pior mandato exercido no Ministério da Economia. Se junta com os da Fazenda, do passado tinha outro nome, né? O da Economia juntou vários ministérios, mas o pior de todos os mandatos até hoje. Ah, Eduardo, mas no Collor teve confisco, e o problema é assim, teve muita gente ruim que já passou pelo Ministério da Economia, mas nesse caso, errar custa muito mais, porque a gente, no meio de uma pandemia, errar é morte na veia. Errar é morte na veia. E a gente errou quando a economia parou. E a gente não podia errar. A gente tinha que acudir. A gente tinha que ajudar. A gente tinha que estender a mão. Ah, mas o governo foi um dos que mais gastou no mundo. Mentira! Mentira! Não caiam nessa ladainha de Guedes. É mentira! O Brasil não foi um dos que mais gastou no mundo. Tanto é que eles agora estão exaltando o fato da relação dívida-PIB do Brasil não ter subido muito e até ter caído um pouco agora. E cai um pouco porque a inflação foi muito alta, a dívida não é toda indexada à inflação, que é o numerador da equação, né? É o quanto você deve dividido por quanto o país cresce. E o quanto o país cresce acaba crescendo, né, por conta da inflação também, a quantidade de riqueza que você gera. Então, como a dívida não é toda reajustada por isso, o quanto cresce acaba sendo reajustado por isso, o dívida-PIB acaba caindo um pouco. Mas o problema é o seguinte: se tivesse que subir o dívida PIB, mas salvar vidas, e a gente está falando não é de milhares, se fosse milhares talvez já valesse a pena, mas a gente está falando de centenas de milhares de vidas. Chega de pensar olhando para uma planilha de Excel, vamos começar a pensar olhando para a gente, pensando em gente que tem nome. Maria, Carla, Carolina, André, João, Rodrigo. A gente tem que começar a pensar que essas 600 mil pessoas têm nome, têm história, têm família, tinham sonhos. Então, Guedes, como amanheceu escrito na fachada do Ministério da Economia, Guedes está no paraíso, enquanto o povo está no inferno. Ah, Eduardo, os caras picharam o Ministério da Economia, que absurdo. Eu não sou a favor do famoso vandalismo, né? Destruição do patrimônio público. É claro que eu não sou a favor. Agora, será que não tem lugar uma pichação? Limpar aquilo vai custar R$1.000, mas e a mensagem que aquilo passa para o Brasil inteiro? Será que não tem espaço para uma manifestação como aquela? Será que a gente tem que se indignar com algo que foi pichado ali na fachada e não se indignar com a maior inflação desde 1994, com mais de 110 milhões de pessoas em segurança alimentar, com mais de 20 milhões de pessoas passando fome, com mais de 600 mil pessoas morrendo de uma doença que poderia ter sido evitada em grande parte se tivéssemos vacinado, se tivéssemos dado o exemplo, se tivéssemos instruído da maneira correta? Será que a gente não tem que ficar indignado com os povos originários que estão sendo destruídos e ameaçados pelo marco temporal? Será que a gente não tem que ficar indignado com as mulheres do Brasil, que agora sequer podem ter absorvente para poder
usar e ter o mínimo de dignidade, enfim, de proteção em todos os sentidos? Será que a gente não tem que ficar indignado quando a mulher que é estuprada tem o seu estuprador, enfim, só porque é bem relacionado e com dinheiro, saindo sem nenhum tipo de punição ou problema? Será que a gente não tem que ficar indignado com tudo isso? Com vida, com sangue, com dor, com sofrimento, e tem que ficar com uma pichação? Eu acho que quase tudo tem lugar, sabe? Eu digo quase tudo porque eu acho que, por exemplo, matar não tem lugar. Eu acho que a vida está acima de tudo. Matar não tem lugar. Eu acho. Tem gente que acha que matar tem lugar. Eu acho que matar não tem lugar. Agora, pichar tem lugar. Pichar eu acho que tem lugar.